Deu muito bem, tanto com o seu Luiz como com os filhos. Jefferson, principalmente, que vem muito aqui, é uma amizade já pessoal. Mas também teve uma pessoa muito importante, né? Foi o Godofredo, que era o representante dele, uma pessoa que eu rendo minha homenagem, que já morreu, mas eu acho que fez falta a nós, todos brasileiros, e a Global principalmente. E grande parte da obra de Gilberto já está editada pela Global. A obra de Gilberto eu considero atemporal. Essa coisa de editor só nasce, eu acho, só nasce na medida que você vai se comprometendo. Você não nasce editor. Não, o editor se faz com os compromissos assumidos, com as exigências que existem, do trabalho. O editor é esse cara que cria os próprios desafios. Esse é o editor, é o cara que está comprometido principalmente com a questão da leitura, do acesso ao livro, à biblioteca. Ele tem que ter uma visão ampla. Ele não pode só estar com uma visão de best-seller. Vou montar, tenho aqui 2, 3 milhões, vou montar uma editora. Pode-se fazer isso, pode ter sucesso isso. Mas se você não tiver a rotatividade, o comprometimento, então você desaparece. E para terminar esse aspecto, eu queria dizer o seguinte, que o Luiz, ele é conhecido como o senhor biblioteca. É a palavra dele. Eu acho que o Luiz acorda de manhã já pensando em biblioteca e antes de dormir já está vendo carneirinhos em cima de uma biblioteca ou carregando livro para a biblioteca, porque o Luiz só pensa muitos anos na biblioteca. Eu sou professora, né? Eu inclusive digo que muitas coisas têm se feito na vida, mas das coisas que mais me gratificou foi ser alfabetizadora. Até que fui convidada para trabalhar no Instituto Nacional do Livro e em seguida na FAI, no Ministério da Educação, na Fundação de Assistência ao Estudante. Foi criada salas de leitura e eu fui coordenar essas salas de leitura. E um dos segmentos desse trabalho exatamente foi a questão do acervo. E neste conhecimento de tantas editoras, tivemos a felicidade e o privilégio de conhecer Luiz Alves Júnior, da Global Editora. Nestas conversas, sempre colocamos a ele que acreditávamos que sala de leitura era uma parte daquilo que nós, como educadora e bibliotecária, acreditávamos que as escolas brasileiras precisavam, que era a biblioteca na escola. Foi que então, em parceria com Luiz Alves, criamos um curso de formação do professor, exatamente para que o professor de sala de aula entendesse da biblioteca e fizesse uso adequado de uma forma integrada com a sala de aula. E realmente nós, em 5 meses, fizemos um trabalho em todos os estados do Brasil, atingindo a mais de 17 mil pessoas. Fomos a praticamente todas as bibliotecas públicas, né? Então todo o trabalho dele esteve presente, como ainda está nas escolas. Isto tem avançado muito nesse tempo. E foi quando o Ministério da Cultura, sabendo do resultado do trabalho em bibliotecas escolares, nos chama para fazermos um projeto da mesma natureza, com essa mesma diretriz, para bibliotecas públicas, né? Então, neste ponto, é uma das características do Luiz, que eu acho assim fantástica, não é? Luiz é um visionário. Luiz é daquelas pessoas que tira do papel. Luiz não fica apenas na teoria, na conversa, no projeto. O Luiz faz acontecer. E isso não é comum. Não é um trabalho apenas comercial, é um trabalho de militância cultural. O Luiz é um militante da biblioteca. Eu sempre digo que Luiz é aquele irmão que a gente deseja ter, não é? Então, Luiz, para mim, tem sido isso ao longo da vida. Em todos os momentos, não é de estar, realmente está sempre presente.
Luiz realmente é fantástico e eu acho que ele ainda tem assim muito a nos oferecer. Nós temos que agradecer a vida ter nos dado um Luiz Alves, não é? E o desejo imenso que muitos Luiz Alves se multipliquem por aí, porque é do que nós precisamos para que a vida da vida de todos seja melhor. Os sinais, os direcionamentos que ele me passou ao longo desse tempo todo ao lado dele são muitos, entendeu? E eles são diários, sempre com uma perspicácia, sempre com uma maneira sempre muito sutil de observar as coisas, de apontá-las, né? A bússola, na verdade, é essa, ela é uma bússola diária que ela me guia para vários lugares diferentes, para vários mares diferentes, muitas vezes sem ter a certeza em que porto, em que local nós vamos chegar. Então, meu pai ele ensina muito ainda hoje e já ensinou bastante também, continua ensinando e vai sempre ensinar e sempre vai tomar a decisão final, vai nos orientar ainda. Eu acho que isso não é uma coisa que vai acabar por completo, como a direção da empresa também fica por completo. Com uma pessoa, sempre vai ter influência dele na gestão, orientando, seja quem for o diretor. Estou feliz com a vida que eu tenho, estou feliz, não estou achando nada que eu podia estar melhor ali ou melhor lá, ou pior aqui, ou pior. Não, estou feliz, não estou conformado, eu estou inventando, estou sonhando. A questão da casa e do recebimento que o Luiz nos propicia aos autores, e acho que não só aos autores, a todo mundo, faz parte de uma outra coisa que é a relação pessoal que ele mantém. Uma relação de acolhida, eu acho que antes de mais nada. Eu que às vezes lembro da casa da França Pinto, que eu falava, nossa, esse tugúrio, esse labirinto, o orgulho e o contentamento que eu sinto, eu sinto e que eu vejo dentro deles também, de estar hoje no Palacete Ramos de Azevedo, né? Era um desejo meu de colocar esta editora numa casa, numa sede, que tivesse muita história, tombada pelo patrimônio histórico da cidade, tombada pelo Condefat, onde fiquei praticamente quase 10 anos fazendo esse trabalho e que chegou um determinado momento que eu tive a felicidade de estar encontrando a Cândida de Arruda Botelho, que é uma arquiteta de interiores e é uma restauradora também, que já sabia dessa minha história, que me deu a notícia que existia um casarão abandonado, perto de 25 anos, e que ele tinha uma memória muito grande, ele tinha um valor cultural muito grande, que era a casa do Ramos de Azevedo. E um dia o Luiz apareceu com o casarão, né, e nos reuniu lá, perguntando o que nós achávamos daquilo. Eu achei uma coisa assim toda destruída, toda coisa, eu falei assim, nossa, mas mais uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Aí ele nos consultou e falou, o que vocês acham? Eu estou comprando isso, quero montar aqui a editora, mas era uma coisa assim terrível. Terrível, porque os tetos, cupins, as coisas, muito difíceis. Aí nós concordamos que ele comprasse. Eu olhei para o meu pai e falei, nossa, essa casa, um castelo isso, não é uma casa. Eu fiquei muito impressionado, ainda tinha alguns móveis, tinha uma decoração de parede, um pouco de papel de parede, e era ainda muito antigo, inglês. Começamos a fazer a negociação, primeiramente pela Proinfância, negociamos valores. E depois fomos para a Santa Casa, negociamos também os valores. É questão de vida e morte para mim, eu queria muito ter essa casa.
sem conhecê-la. Quer dizer, só pelo RAF dessa construção que estava feita, é que me apaixonei mais também pela ideia de ter pertencido e ser usada como sua residência a Ramos de Azevedo desde 1891 a 1928. Aí ficou para a gente negociar com o Hospital do Câncer, que era a Fundação Antônio Prudente, e aí quem administrava aquilo lá era a Votorantim. Tiveram muita resistência para assinar isso, mas viram que eu já tinha 70% de propriedade disto, aí praticamente eles foram muito forçados a estabelecer essa venda. Quando eu comprei isso foi em 1988. Eu vi esse casarão em ruínas. Quando o Luiz adquiriu, ele me trouxe, eu visitei esse casarão. Estava assim, não tinha nem perto, não tinha nada. Quando ele estava realmente, praticamente em ruínas, abandonado, né? E ele fez tudo isso. O que eles fizeram no restauro da casa é fantástico, desde aquela entrada, o jardim, ótimo. Visitar aquele jardim com o Luiz é uma experiência fantástica, em que ele conhece cada coisa, mostra de tudo, fala. É realmente emocionante. Mas essa é uma das grandes paixões da minha vida, da minha mulher, dos meus filhos. Isto aqui é um domínio de uma propriedade, não pela propriedade, mas mais pelo sentimento de uso. Uma filosofia, né, dentro desses tempos modernos, que são tudo latinha para cá, latinha para lá, muito ar-condicionado. Não, aqui a natureza dentro da cidade de São Paulo, dentro de 3 quilômetros aqui do centro de São Paulo, encontramos um espaço tão saudável, tão diretamente ligado à natureza como este. No final da tarde, isso aqui é um cantar de passarinhos, enfim, isso aqui é uma coisa espantosa, o que nós temos aqui de Sanhaço, de Bentivi, que essa era também considerada a casa das glicínias, porque com essas glicínias, elas além de fazer esse arco aqui, isso aí eu peguei mudas dela mesma, fui revitalizando raízes que conseguimos. Nada foi comprado aqui. Tem árvores aqui centenárias, enfim. E tem a parte que a gente considera assim um maior luxo, né? É ter revitalizado essas estufas. Então nós temos uma estufa inglesa aqui e uma outra inglesa. Aquela é francesa e essa aqui é francesa. Então temos aqui para fora, para se notar melhor. O que diferencia uma de outra? É a linha reta. E aquelas mais retas são mais inglesas, mais uma formação. E essa aqui é francesa também. Isso aqui é o que há de mais gostoso de se ver na casa também, é esse deslumbramento aqui desse espaço tão grande, mas a propósito de quê? Então isso aqui vai ter as orquídeas, essa coisa toda, e aqui nós vamos fazer um espaço para atender professores, fazer debate, onde caberá mais ou menos de 20 a 30 pessoas, e vamos climatizar, enfim. E nós estamos agora em direção ao que era a casinha da pessoa que vivia aqui fora, que cuidava dos jardins e tal, e tinha uma horta muito grande, desaparecida. Desapareceu quando nós chegamos aqui. Aí, de posse dessa documentação, que eu tive o cuidado, quer dizer, desesperado, vocês não imaginam, comprar uma coisa, né? É como se estivesse comprando um sapé pegando fogo, quer dizer, era uma aventura louca. E interessante é que isso marcou muito na minha vida, né? O desejo de possuí-la, já tendo possuída, e o desejo de entrar aqui dentro, dizer, puxa vida, encontrei a sede da editora, né? Aí, quando eu cheguei ao portão com esta senhora, a Cândida, fomos barrados no portão. Eu falei, mas como? Então existia uma pessoa aqui dentro da casa, viviam aqui dentro 2 pessoas. Uma, a Dona Rosa, que ela mandava em tudo que era dentro da casa. E o outro era o jardineiro, seu Américo, que cuidava do jardim, coitado, um homem de perto de 80 anos, trabalhando dezenas de anos aqui
no casarão e logo me veio à memória um filme, depois até eu li o livro. O livro se chamava Vidiota e o nome do filme era Muito Além do Jardim. Eu dizer para você, ou dizer para qualquer pessoa que eu não chorei, eu chorei nesse momento, eu me lembrando da trajetória dessa história, desse livro Vidiota, eu caí numa depressão muito grande, aquela força de vontade de querer penetrar neste ambiente e não consegui. Aí com muito jeito, muita conversa, eu disse a ele que eu ia assumir uma ação trabalhista dele, junto com uma senhora Rosa, que eu não conhecia, que eu gostaria de conhecer nesse momento, e com muito jeitinho ele deixou entrar. Interessante que eu acabo me apresentando a Rosa e ela me dizer, não, eu aqui não saio porque eu tenho uma ação trabalhista. Eu falei, não, fique tranquila que eu vou assumir. E aí, quando eu começo a ver a primeira sala, a segunda sala, eu pergunto a essa senhora, Dona Rosa, o que me pertence disso tudo que eu já comecei a ver aqui? Coisas, eu quero saber o que me pertence, Dona Rosa. E ela falou assim, secamente, só as paredes, somente as paredes lhe pertencem. É a grande recepção da casa e é a grande recepção da editora. Importante sempre falar aquilo que restou da casa como questão original. Este piso, isto aqui é uma pia original, a torneira não é original, essa banheira é original. Esse vitral, ele mostra um pouco a astúcia do Ramos de Azevedo. Isso foi feito antes do Teatro Municipal, 10 anos antes, porque o Teatro Municipal foi inaugurado em 1911. E aqui você vê um rafezinho da cara que seria o Teatro Municipal. E mais uma vez você vai encontrar uma foto que ela é muito famosa, essa é bem original, que pertence à casa, foi coisa que eu consegui salvar. Ramos, naquele tempo, ele era uma pessoa muito festiva, dava muita festa. Então é totalmente avarandada, então você percebe que tem 3 grandes janelas, 2 que está ali, já sai novamente uma outra varanda, além dessa grandona que faz um L. Ele quer ser filmado. Eu vou apresentar aqui o Felipe. O Felipe é o grande, né? O pioneiro, né? Da família. Quer dizer, essa já é uma parte da sucessão dos sucessores. Ele diz que vem trabalhar aqui, quando ele crescer, ele quer trabalhar na Global. Aquilo é um filho que ele gerou e parida por ele, porque eu nunca imaginei que fosse ficar do jeito que ficou. Ele se dedicou demais àquilo. Aliás, o Luiz é uma pessoa muito dedicada àquilo que ele faz, muito dedicada. Eu tenho muito orgulho dele. Então vamos subir agora para o último aposento da casa que nós ocupamos. Subindo o lance da última escada aqui, onde nos levará a conhecer um pouco do sótão. A última ocupação. É importante que você veja realmente o acabamento que foi dado, o sistema de iluminação e o sistema de ventilação. E esse aqui, de fato, é o último espaço a ser ocupado da editora. Vamos agora conhecer um símbolo dessa construção do Ramos, que nós chamamos de torre, a torre da casa. Estou aqui hoje, na casa do Ramos de Azevedo. A restauração da casa está a pleno vapor. E eu vim aqui filmar alguns detalhes do original da casa. Parte da soalha aqui já foi arrancada. E nesse começo da restauração através do telhado, nós já contratamos
marceneiro, mas nós chamávamos de carpinteiro. Era o Beto, um pernambucano, que se alojou dentro da propriedade aqui, trouxe toda a sua oficina para fazer todo tipo de restauro de madeira, todo tipo de acabamento de madeira. Quer dizer, procurar o que era genial nessa construção e refazê-lo. E aí, Beto? Muito trabalho aí, Beto? Mais ou menos? Mais pra mais ou mais pra menos? Tá quebrando fita toda hora. Ih, caramba. Tá filmando, né? Importante também notar um pequeno detalhe, que são essas pedras que são de ardósia, que vieram da Espanha na época e até hoje são utilizadas nessa parte da torre. Todo o madeiramento, empinho de riga, foram todos tratados. E essa parte de sustentação do telhado, vigamento, era todos feitos em pinho de riga. Esse tipo de madeiramento, hoje é só nas propriedades, nas construções antigas, que isso aqui é um pinho de riga, isso aqui é uma preciosidade. E de madeira eu entendo um pouco. Ah, com certeza, esta é uma madeira para toda a vida. A casa era um luxo, um luxo. As festas da Global, às vezes que eu fui à festa da Global, aniversário e tal, são festas familiares. É muito